pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro online do CETEC. A gente vem falando aí nesses últimos encontros sobre a norma NR10 e a gente viu que ela é composta por 14 capítulos, um glossário e 3 anexos. A gente começou no primeiro capítulo, no segundo capítulo, a falar sobre alguns itens muito importantes, né? O principal documento, por exemplo, da NR10, a gente já viu que é o Prontuário das Instalações Elétricas. É um documento extenso e deve ser elaborado por um profissional legalmente habilitado e informado pela empresa. Além disso, a gente viu um pouco da abrangência da NR10, a gente viu um pouco sobre o campo de aplicação e aí a gente vai seguindo agora o entendimento minucioso dessa norma. O objetivo desses dois encontros é falar um pouquinho sobre todos os capítulos das partes mais importantes. Então, qualquer dúvida que vocês tiveram, assistam novamente o vídeo e façam consultas na norma também, porque ela é bem autoexplicativa. Dando sequência, então, o que a gente já vinha conversando, a gente ainda está no capítulo 2. Né? No capítulo 2, no requisito 8.2, fala um pouco sobre medida de proteção coletiva. Então, a principal medida de proteção coletiva que a NR10 considera é a desenergização elétrica. Desenergização elétrica nada mais é que o desligamento do circuito e uma sequência de procedimentos e passos que nos capítulos seguintes a norma vai trazer detalhadamente o que tem que ser feito para um circuito ser considerado desenergizado. Né? Então, quando não se puder desenergizar o circuito elétrico completamente, a gente deve manter no mínimo o emprego da tensão de segurança. Bom, gente, tensão de segurança é uma tensão, né, que é extra baixa tensão, que ela é utilizada para manter lâmpadas indicadoras de funcionamento ou não de um equipamento, se o equipamento está em stand-by, ou se ele está parado por sobrecarga. Então, geralmente, aqueles LEDs, né, de botoeiras que são encontrados em painéis de equipamentos. E aí, se a gente desenergizar o equipamento completamente, a gente não vai ter condição de verificar no painel de instrumento, no painel de medição daquele equipamento, né, as informações que esse painel nos traz. Então, na impossibilidade de desenergizar completamente o circuito, que a gente mantenha no mínimo o emprego da tensão de segurança. Esse item ainda tem uma outra derivação aqui, é o 8.2.1. Então, se a gente não conseguir implementar o que foi descrito no requisito anterior, que é a desenergização do circuito, a gente vai estar falando de um circuito em linha viva. A gente está falando de trabalhadores realizando algum tipo de serviço em um circuito energizado. Então, se a gente não conseguir, se a gente ficar impossibilitado de desenergizar o circuito ou aplicar no mínimo a tensão de segurança, a gente deve utilizar outros tipos de proteção coletiva que a norma traz, tais como isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. Então, esses são alguns exemplos, né, de medidas de proteção coletiva que não a desenergização elétrica. Então, aqui tem um exemplo, né, de um trabalhador realizando um tipo de serviço em linha viva. Ele está aqui num cesto aéreo e aí ele fez aqui corretamente o isolamento das partes vivas. Né? Então, aqui na parte inferior, a gente não está conseguindo identificar nessa foto, mas muito provavelmente tem sinalização dizendo que existem pessoas trabalhando, tem fitas zebradas com cones, né? Porque esse serviço está sendo executado numa via pública, então, obviamente, tem pessoas passando por aqui, ou a pé, ou de bicicleta, ou de algum outro tipo de transporte. Então, existe uma sinalização densa aqui, né, na via pública, e além disso, a gente percebe que aqui em cima, né, tanto na rede primária quanto na rede secundária, a gente tem isolação das partes vivas que não foram desenergizadas, né? A gente tem uma distância de segurança. Bom, aqui a gente tem nesse outro circuito aqui que está cruzando também, né, essa linha que vai ser executado o serviço, uma isolação também. Então, é disso que a NR10, nesse requisito anterior, está falando. Quando a gente não conseguir desenergizar um circuito, a gente tem que utilizar essas outras medidas de proteção coletiva, tais como a isolação das partes vivas, é o que a gente viu aqui, né? Essas barreiras, né? É o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Bom, então, além disso, né?
como medida de proteção coletiva, também a ANR traz, né, uma parte muito importante aqui do nosso estudo, que é o aterramento das instalações elétricas. Esse aterramento das instalações elétricas, né, na realização de serviços em instalações desenergizadas, eles são feitos obrigatoriamente, é um passo da desenergização elétrica, e a ANR guarda um capítulo específico só para desenergização. Então, ele deve ser executado conforme os órgãos competentes brasileiros. Então, aqui eu trouxe, né, um exemplo de um kit de aterramento temporário, né, para até 36 mil volts, né, muito utilizado, aí, amplamente utilizado pelos eletricistas. Então, é esse aterramento temporário que a ANR traz, desse tipo de aterramento temporário que se fala aqui no item de desenergização do circuito. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre proteção individual ainda no capítulo 2. Percebam que esse capítulo 2 é muito extenso, é o maior capítulo da norma, que são essas medidas de controle. Então a gente ainda está no requisito 9, né? A gente está no capítulo 2, no requisito 9.1. Então, esse requisito ele diz o seguinte, resumidamente, que quando a gente não conseguir aplicar esses itens de proteção coletiva, as medidas de proteção coletiva que a gente falou no requisito anterior, que são a desenergização elétrica, ou quando a gente não conseguir desenergizar completamente o circuito, que a gente mantenha pelo menos a tensão de segurança, ou quando isso não for aplicável, quando o serviço for realizado, né, com a linha energizada, que a gente coloca isolamento, bloqueio, sinalização de segurança, né? Então, quando isso ainda não for suficiente, né, para controlar os riscos existentes naquela determinada tarefa, devem, né, a norma está mandando, vamos lembrar aqui daquele ensinamento, né, deve a obrigação de serem adotados equipamentos de proteção individual, EPIs, né, equipamentos de proteção individual. Opa, saiu um pouco aqui de controle o mouse, mas vamos lá, os EPIs adequados às atividades desenvolvidas. Então, vejam bem, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas antes deixa eu só falar um pouco sobre esse texto aqui, porque ele continua falando dos EPIs. Então, as vestimentas de trabalho, né, devem ser adequadas às atividades, e ela contempla, obrigatoriamente, condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Então, vocês já perceberam, pessoal, que o macacão do eletricista, ele é especial, ele é diferente de macacões de outras atividades. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse tipo de macacão aqui, que é um macacão anti-chama. A gente, olha eu falando do jeito errado. Não vou dizer que seria errado falar anti-chama, mas ele é retardante à chama. Por que não é adequado falar anti-chama? Porque, a depender da temperatura, esse camarada aqui vai pegar fogo. Então, ele não é anti-chama, né? Ele vai pegar fogo em um determinado momento, uma determinada temperatura, mas ele retarda a propagação da chama. Então, esse aqui é um macacão de risco 2, esse macacão aqui de risco 4, à medida que vai se aumentando o risco, o eletricista vai tendo vestimentas diferentes. Então, perceba que esse é um macacão de trabalho convencional, risco 2. Esse macacão aqui, tipo de risco 4, ele já tem essa máscara de proteção facial também, também retardante à chama. Aqui a gente tem um outro tipo de vestimenta, que é uma vestimenta específica para trabalhos em linha viva, que é uma vestimenta condutora, certo? Então, as vestimentas, elas devem se adequar ao tipo de atividade. Então, ela tem que contemplar, né, a condutibilidade elétrica, a inflamabilidade e influências eletromagnéticas. São riscos, né, associados aqui ao trabalho do eletricista, né? Então, tão importante quanto o tipo de vestimenta específico para cada trabalho é esse requisito 10.9.3. A norma diz que é vedado, ou seja, é proibido, é terminantemente proibido o uso de adornos pessoais. O que são adornos pessoais, gente? Adornos pessoais são adereços que o eletricista, que todo mundo na verdade usa, mas que não podem ser utilizados em trabalhos com eletricidade. Que tipo de adereços são esses? Anéis, relógios, cordões, pulseiras, brincos, piercing, qualquer tipo de adereço, qualquer tipo de adorno pessoal não pode ser utilizado em trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.
Tem várias explicações para isso. A primeira delas, né, é sobre a condutibilidade, né? O adorno pessoal, né, a maioria deles, né, cordões, pulseiras, anéis, eles são condutíveis, eles são condutores de energia elétrica. Então, a gente pode, né, por alguma influência eletromagnética, nem encostar numa rede de alta tensão, por exemplo. Mas se a gente chegar a um nível de distância que é inadequado, a corrente elétrica ela pode romper o dielétrico do ar e, por influência eletromagnética, induzir uma corrente elétrica no seu adorno pessoal e, consequentemente, causar uma descarga elétrica no colaborador. Além dessas características elétricas condutoras, né, dessas explicações físicas, né, do adorno pessoal, tem também a explicação mecânica, né? Então é muito fácil para a gente prender o dedo, né, num serviço mecânico se a gente estiver usando um anel e, consequentemente, né, ter aí uma perda muito danosa para o corpo, como perder, inclusive, um membro. Eu já tive casos de conhecidos, de colegas que não eram eletricistas, mas eram mecânicos e insistiam em utilizar anel. Né? Então, esse anel ele pode, né, em algum momento, ficar preso em alguma estrutura metálica ou em algum componente mecânico e isso aí causar, né, um acidente grave. Né? Então, é proibido. O eletricista ele não pode usar nada além do macacão, né, e os seus adornos profissionais, né, o macacão e suas ferramentas, né, e os seus outros EPIs também, mas nada mais além disso. Bom, então agora a gente vai para o capítulo 3, pessoal, que é segurança em projetos. Como eu falei para vocês, eu estou aqui separando nesses slides aqui as partes mais importantes da NR, aquelas que chamam mais atenção. Então a gente não vai ler aqui, não vai entender toda não, mas a parte que a gente julga ser mais importante para o entendimento de todos. Então o primeiro requisito aqui do capítulo 3, ele diz que é obrigatório que já no projeto, certo? Já no projeto elétrico, né, sejam especificados dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para o impedimento de reenergização. O que é isso, impedimento de reenergização? É um dispositivo que possa ter a capacidade de receber um bloqueio, né, para que ninguém possa reenergizar, religar o circuito sem aviso prévio. E, além disso, ter sinalização de advertência com indicação de condição operativa. O texto parece confuso, né? Na verdade, as normas, às vezes, na grande maioria das situações, elas são um pouco confusas, elas trazem um texto mais complexo, mas a interpretação desse requisito aqui é justamente a obrigatoriedade do projeto contemplar mecanicamente a possibilidade de colocar um bloqueio, né, ou na chave que faz a ligação do circuito, ou na chave que desliga o circuito, na chave que abre, na que fecha, e um painel com a indicação de condição operativa, ou seja, se o equipamento está parado, se ele está em operação, ou se a linha está energizada ou se ela está desenergizada. Então, no painel do equipamento, uma indicação de condição operativa, ou seja, se ele está operando ou não, ou qual a condição dessa operação. Se ele está parado por sobrecarga, ou se ele está desligado, ou se ele está apenas com o motor desligado, mas o painel do equipamento está ligado. Enfim, já no projeto tem que ser contemplado esses dispositivos, tanto de bloqueio quanto de sinalização. Eu suprimi aqui alguns itens, mas já pulando aqui para o requisito 3.9, né, no capítulo 3, é uma parte aqui que também chamou muita atenção nessa revisão da norma, em que diz que a indicação, nessa sinalização que a gente tratou aqui no requisito anterior, na condição operativa do equipamento, a indicação do equipamento funcionando tem que ser vermelha, certo? Então, o equipamento ligado, a condição, né, da sinalização é vermelha. E para o equipamento desligado, a sinalização é verde. Então, isso aí mudou muito, né, aquela nossa concepção de que se a luz indicativa está verde, é que o equipamento está ligado. E se está vermelho, está desligado. A gente tinha
esse sentimento, principalmente por causa de equipamentos eletrônicos que ainda trazem, né, aquelas luzes de stand-by. Tem uma luz, por exemplo, de uma televisão. Se aquela luz de stand-by está acesa vermelha, a gente sabe que a televisão está desligada, né? Mas a NR10 ela traz justamente aqui a interpretação das normas de segurança. Como um exemplo simples, a gente chega num semáforo, né? No semáforo, a luz vermelha, ela indica perigo, né? O que vem na nossa cabeça quando a gente vê a luz vermelha é que a gente tem que parar. A gente não pode ultrapassar aquele limite. Quando a gente vê a luz verde, é que a via está liberada para o trânsito. A gente pode passar tranquilamente. Então, a norma, ela quis colocar esse entendimento de segurança no setor elétrico também. Se o equipamento vem no painel à luz verde, é porque o equipamento está livre para ser trabalhado, livre para ser manuseado, está livre para a equipe de manutenção fazer o serviço. Se ele está vermelho, é sinal de atenção, é sinal de alerta, ou seja, não coloque a mão, não meta a mão naquele equipamento, porque ele está ligado. Então, a luz indicativa vermelha, ela traz aquela lembrança de risco, de perigo, e a luz verde traz aquela lembrança de liberdade, de segurança. Então, é uma mudança muito importante na norma, é uma mudança que, inclusive, ela provocou muito questionamento das empresas, porque todas as empresas tiveram que gastar, né, tiveram que investir em mudanças para essas condições indicativas, porque antes era tudo o contrário, e agora mudou, né, e aí as empresas gastaram horrores aí para fazer essas adequações. Não só aqui, né? Então a gente viu aqui naquela parte de vestimenta também, né? Imagine as empresas, para todos os eletricistas, terem que comprar vestimentas que contemplem condutibilidade, inflamabilidade, interferências eletromagnéticas. As empresas tiveram que comprar ferramentas específicas para os eletricistas, né? Aquelas que a gente viu nos slides anteriores, totalmente isoladas nas partes condutoras, né? da ferramenta. Então, a NR10 ela veio com essa carga de investimento para as empresas muito grande. É por isso que muitas empresas ainda estão se adequando à NR10. Então aqui um exemplo também de um painel atual, né? Esse painel atual aqui ele mostra que a luz vermelha está dizendo que o comando do equipamento está ligado, né? Ou seja, o equipamento está funcionando. Quando a luz está verde, está dizendo que o motor do equipamento está desligado. Aqui uma lâmpada de sobrecarga, né, dizendo que o motor parou por algum motivo, ou foi, né, algum motivo específico, não necessariamente somente por sobrecarga, mas às vezes algum detalhamento, algum intertravamento de automação tirou o equipamento de funcionamento, e aí, né, aqui no painel ele ficou dizendo que desarmou por sobrecarga. Então esse aqui é um painel antigo, por exemplo. Aqui vocês percebam que o equipamento está na condição de desligado, off, né? Aqui são vários equipamentos, né? Aqui, na verdade, são botoeiras de vários equipamentos. Então aqui a gente percebe que se o equipamento está na condição desligada, a luz vermelha está acesa. Se o equipamento está na condição ligada, a luz verde está acesa. Então esse tipo de painel aqui ele está desatualizado, ele não está de acordo com o que pede a NR10, a diferença desse painel, certo, para esse daqui. Então aqui a gente já vai para o capítulo 4, né? O capítulo 4 ele trata de segurança na construção, montagem, operação e manutenção. Para quem é eletricista de terceirizada ou de concessionária, é muito importante porque a gente está falando aqui de operação e manutenção das redes, né? Então é um capítulo importante, porque ele trata especificamente de atividades de segurança envolvendo operação e manutenção, além de construção e montagem, obviamente. Mas a gente foca mais na operação e manutenção porque é a grande maioria dos eletricistas que estão aí, né, na operação. Então, para qualquer atividade, né, no setor elétrico, devem ser adotadas medidas preventivas, né, para controlar os riscos adicionais. Então aqui a gente está falando, além dos riscos existentes já do setor elétrico, como a gente viu lá no início do nosso estudo, choque elétrico, descarga atmosférica e incêndio por sobrecarga, os riscos adicionais, né, riscos extras, né, como altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora, né? Então aqui a gente está falando também de animais peçonhentos,
a gente está falando de plantas que podem causar algum tipo de irritação, ou causar algum tipo de dano à pele ou ao campo visual do trabalhador. Então, são agravantes, né, adicionais ao setor. São riscos também que são inerentes às atividades do eletricista, mas que não são diretos. A gente chama de riscos adicionais ou riscos indiretos. Então, é uma série deles, né? Além desses riscos aqui, ó, eu poderia acrescentar aqui também, que eu acho que falta na norma, risco de transporte, né? De trânsito de trabalhadores, né? Então, é muito comum, né, os trabalhadores eles se deslocarem, né, ao longo das cidades, ao longo da zona rural e percorrerem distâncias consideráveis para chegar no ponto de trabalho, para chegar no local de trabalho. E existe uma distância considerável entre a empresa e o local de trabalho, né? E essa distância ela tem que ser percorrida por meio de algum transporte, na maioria das vezes coletivo, né? Vai mais de um eletricista. O eletricista, a gente vai ver aqui mais para frente que trabalhos em alta tensão não podem ser realizados individualmente. Então vai uma equipe naquele transporte e nesse meio, né, do caminho pode acontecer algum acidente de trajeto. Então ela generalizou aqui, né, nesses outros agravantes, né, porque tem mais uma série de riscos indiretos, não só esses citados aqui. Para falar de operação e manutenção também, a norma diz que nesses locais de trabalho, nos locais onde serão feitas as intervenções, né, seja ela em uma linha de distribuição, numa linha de transmissão, ou seja numa subestação ao tempo, seja num transformador situado numa localidade mais remota, enfim, nos locais de trabalho do eletricista, só podem ser utilizados equipamentos e ferramentas elétricas compatíveis com o trabalho que vai ser realizado, certo? E devem ser preservados as características de proteção. Então, o que isso está querendo dizer aqui, pessoal? Que a gente tem que manter dentro do espaço elétrico, dentro do espaço onde o risco elétrico está presente, somente aquelas ferramentas, os EPIs, os EPCs e o que você vai utilizar para realizar aquela atividade, nada mais. E quando você terminar o serviço, todo esse ferramental, todo esse material deve ser retirado do local de trabalho. Além disso, os equipamentos e ferramentas que possuem isolamento elétrico, eles devem estar adequados às tensões envolvidas. Por quê? Porque a gente tem luvas, por exemplo, luvas isolantes. As luvas de isolante têm uma classe de tensão. Então a gente não pode usar em alta tensão uma luva que não esteja adequada à tensão envolvida, certo? Bom, pessoal, então retornando, esses locais de serviços elétricos, né, ou subestações ao tempo, subestações abrigadas, sala de controle de motores, até os isolamentos que são feitos quando vão se fazer manutenções em redes de transmissão ou de distribuição, eles devem ser utilizados exclusivamente para essa finalidade, sendo proibido utilizá-los para armazenar ou guardar qualquer tipo de objeto. Então, tem uma imagem aqui que mostra, né, esse transformador aqui ao tempo, tem um painelzinho aqui na frente, e ele está aqui devidamente isolado, né, para o impedimento do acesso de pessoas não advertidas. E aí percebam que o eletricista estava fazendo algum tipo de serviço aqui dentro, ele saiu e por algum motivo ele deixou aqui o seu ferramental, né, sua sacola aqui, a sua maleta de ferramentas, uma sacola aqui que tem alguns itens que não dá para identificar, um macacão também, que não sei por que foi tirado esse macacão, enfim. Ele saiu, deixou o campo de serviço, deixou o ponto de serviço e, além disso, deixou também os seus equipamentos aqui dentro. Então é expressamente proibido. Esses locais aqui são utilizados unicamente e exclusivamente para o fim a que se é destinado, que é um transformador elétrico. Então ele não é um local para se armazenar objetos, certo? A gente vai falar um pouco agora, né, como eu disse nos capítulos anteriores, sobre desenergização. A norma traz um capítulo específico inteiro aqui só sobre desenergização. Para ser considerado desenergizado um circuito elétrico, né, uma instalação elétrica, a norma ela lista aqui uma sequência de procedimentos. Então, a desenergização de um circuito
não se dá simplesmente pelo seccionamento, ou seja, pelo desligamento ou pela abertura do circuito. Além do seccionamento, que obviamente é o primeiro item a ser feito, né, mas não é o mais importante, né, além do seccionamento tem alguns outros passos, então a gente vai ver todos eles aqui detalhadamente. Então, o primeiro de todos, para se considerar desenergizado uma instalação, a gente tem que fazer, obviamente, o seccionamento, ou seja, a abertura do circuito. Depois disso, o impedimento de reenergização. O que é isso? Bloqueio. Tem que ser feito o bloqueio daquele sistema, ou daquele equipamento, ou daquele motor elétrico, para que ele não seja religado antes do término do serviço. Então, primeiro o seccionamento, depois o bloqueio. Depois do bloqueio, constatação da ausência de tensão. Então, existem equipamentos detectores de ausência de tensão, sejam eles utilizados em alta tensão, sejam eles utilizados em baixa tensão. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, em alta tensão, o eletricista ele tem um detector de tensão, vai conectar esse detector de tensão no bastão e vai constatar a ausência de tensão. Se a gente estiver falando em baixa tensão, a gente vai usar um multímetro comum para verificar se aquela rede, até uma rede residencial mesmo, se ela está desenergizada ou não. Instalação de aterramento temporário. O aterramento temporário eu mostrei aí nos slides anteriores para vocês uma foto do equipamento de aterramento temporário, até 36 kV. E proteção de elementos energizados. O que é isso, pessoal? Às vezes a gente vai fazer um serviço e desenergiza o circuito principal, mas a gente não consegue desenergizar completamente o entorno da localidade do serviço. Então, se a gente está fazendo, por exemplo, um serviço numa rede primária, mas a gente não pode desenergizar a secundária. Então, a gente vai fazer, além disso daqui na primária, além de desligar, seccionar, depois impedir a reenergização, bloqueio, depois constatar a ausência de tensão, depois colocar o aterramento temporário, a gente vai proteger os elementos energizados na proximidade. E depois a gente vai fazer a instalação de sinalização de impedimento de reenergização, ou seja, a gente vai colocar cartões ou sinalizadores para pessoas não religarem aquele circuito, porque tem colaboradores trabalhando naquele circuito, ou naquele motor, ou naquele equipamento. Então, só são consideradas desenergizadas as instalações elétricas que cumprirem todos esses itens, essa sequência de passos. Então, são 6 passos que tem que ser cumpridos. Vamos lá. Seccionamento, impedimento de reenergização ou bloqueio, constatação da ausência de tensão, que é o teste de tensão, aterramento temporário, proteção de elementos que não foram desenergizados e, por último, a sinalização de impedimento de reenergização, certo? Aqueles cartões que a gente coloca para advertir pessoas para não religar aquele circuito. E aí, depois da sequência para o desligamento, a norma traz também a sequência agora para reenergização. Então, do mesmo jeito que ela obriga que o trabalhador ele cumpra esses 6 passos para desenergizar o circuito, ou seja, o circuito só é considerado desenergizado após o cumprimento desses 6 itens que a norma traz. Caso a gente negligencie algum desses itens, é bem provável que vá acontecer algum acidente. Por exemplo, a gente fez os itens, mas não testou tensão. Imagina que o eletricista, sei lá, ele esqueceu o detector de tensão, o detector de tensão deu problema no campo, ele não fez esse serviço, ele não fez esse teste. Então pode acontecer um acidente, pode ter um bypass naquela linha que ele não tenha percebido, ou ela pode estar sendo alimentada por um circuito desconhecido, enfim, ele não testou a tensão, ele está sendo negligente, então é bem provável que aconteça um acidente caso um daqueles passos não sejam cumpridos. Agora, para reenergização, a norma traz também uma sequência de procedimentos. A primeira delas é retirar tudo que foi utilizado para realizar o serviço, ferramentas, utensílios e equipamentos. Retirar primeiramente tudo da área. Depois disso, retirar da zona controlada, e a gente vai falar num vídeo específico, numa aula específica só sobre zona controlada. Isso aí está lá no anexo da norma. Mas zona controlada é aquela zona que só pessoas
só trabalhadores autorizados pela empresa possam adentrar. Então a gente vai retirar da zona controlada todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Tá? Vai tirar todo mundo dali, só deixar os eletricistas. Depois a gente vai retirar o aterramento temporário. Depois tirar a sinalização de bloqueio. Vai destravar a condição de religação dos dispositivos de seccionamento, né? Aquele condição de religação, o religamento automático. E aí sim, vai fazer a ligação do equipamento. E aí, nesse caso, o equipamento vai ser considerado desenergizado. Bom, e aí, por último, o destravamento, né, se houver, dos equipamentos de religação automática. Então, só depois disso, o equipamento pode ser novamente religado e aí sim a instalação vai ser considerada reenergizada. Beleza, pessoal? Então, vamos para frente. Bom, esse capítulo 6, pessoal, ele fala sobre segurança nas instalações elétricas energizadas. E esse requisito específico, ele diz que operações elementares são operações básicas, como ligar e desligar um circuito elétrico, né, realizadas em baixa tensão, pode ser feita por qualquer pessoa não advertida. Então, vamos lembrar daquele painel que a gente mostrou agora há pouco, aquele painel que estava em conformidade com a NR12 e a NR10. Então, ali naquele painel tem uma botoeira de liga e desliga. Naquele painel ali a gente tem baixa tensão, né? A gente tem aqui naquele painel ali o circuito de comando do motor, por exemplo. Então, para ligar e desligar esse equipamento, qualquer pessoa pode fazer isso, certo? Qualquer pessoa pode realizar essa tarefa de ligar e desligar circuito elétrico. E aí ele traz aqui um termo interessante, qualquer pessoa não advertida, ou seja, qualquer pessoa que não tenha tomado algum tipo de treinamento. Uma pessoa qualquer pode chegar e ligar um botão. Certo? Isso é uma operação básica, uma operação elementar. Bom, o requisito 10.6.3 diz que qualquer serviço nas instalações energizadas ou em suas proximidades devem, é obrigação, né, ser suspensos de imediato na iminência. Né, o que é iminência? É na probabilidade grande de acontecer algum perigo. Então, se o eletricista ou o supervisor perceber que está para acontecer alguma situação perigosa, alguma situação que coloque em risco os trabalhadores ou as pessoas envolvidas no serviço, o serviço deve ser suspenso de imediato, imediatamente, certo? Então, essa é uma obrigação que a norma traz para a gente. É dever, né, do trabalhador, do supervisor, do encarregado, suspender imediatamente qualquer tipo de serviço se aparecer alguma situação de perigo. O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Vamos imaginar aqui uma situação de um incêndio. Então, imaginem que um transformador pegou fogo, explodiu. E aí as pessoas, né, que estavam naquele local de trabalho identificaram que não dava para eliminar essa condição de risco imediatamente. Então, o que o responsável pelo serviço deve fazer? Deve suspender imediatamente, porque, em primeiro lugar, né, é a saúde e a segurança do trabalhador. Tá? Então, essa é a responsabilidade do responsável pela execução do serviço. A empresa tem várias responsabilidades nessa norma, mas os trabalhadores também têm as suas responsabilidades, e elas são severas, né? São responsabilidades que podem, inclusive, trazer consequências muito graves para o trabalhador, caso ele as descumpra. Então, isso é bem claro na norma, né? O responsável ele é obrigado a suspender imediatamente se ele perceber que algum risco que não seja possível a sua eliminação de imediata, eliminação ou neutralização de imediata, ele tem que, na hora, parar a atividade. O capítulo 7 traz referências aos trabalhos envolvendo alta tensão. Bom, pessoal, esse aqui é um requisito importantíssimo, é um dos requisitos mais coerentes da norma, porque ele diz que para trabalhar em alta tensão, certo? Alta tensão é tudo acima de 1000 volts. O colaborador ele deve receber um treinamento de segurança específico
no sistema elétrico de potência, certo? Então, além do treinamento básico de NR10, para trabalhar em alta tensão, para trabalhar no sistema elétrico de potência, o colaborador deve receber esse treinamento complementar. Além disso, pessoal, aqui ele traz nas suas proximidades, a gente já falou bastante nisso, então não é só o eletricista que trabalha em alta tensão, mas qualquer trabalhador que trabalha na proximidade do sistema elétrico de potência devem receber esse treinamento específico complementar ao treinamento básico. Esse treinamento tem um currículo, né, um conteúdo programático mínimo e uma carga horária estabelecida lá no anexo 2 dessa norma. A gente vai ter uma videoaula falando especificamente do glossário dos anexos 1, 2 e 3 dessa norma, certo? Os trabalhos em alta tensão, vejam bem, esse requisito é um dos mais importantes também da norma. Os trabalhos em alta tensão não podem ser realizados individualmente. Esse item, pessoal, da norma, ele trouxe uma reclamação muito grande das empresas, das indústrias, porque elas praticamente tiveram que dobrar o efetivo de eletricistas. Então, imaginem aí uma empresa hipotética que tenha 50 eletricistas. Diariamente, nessa empresa, vão surgir vários trabalhos, trabalhos em baixa tensão, trabalhos em alta tensão, enfim. A empresa ela não fica separando se o trabalho durante todo aquele dia vai ser em alta tensão ou se no dia seguinte todo vai ser em baixa tensão. São os serviços que são programados, né, pelos planejadores de manutenção e são entregues diariamente aos executores. Então, se a norma está dizendo que os trabalhos em alta tensão executados no sistema elétrico de potência não podem ser realizados individualmente, como é que eu vou separar o eletricista que vai realizar só serviço em baixa tensão ou aquele que vai realizar serviço em alta tensão? Não, em baixa tensão o eletricista pode trabalhar sozinho, mas em alta tensão ele não pode trabalhar mais sozinho. Então, ficou muito difícil para a empresa controlar isso tudo. O que as empresas tiveram que fazer? Praticamente dobrar o efetivo. Já que não pode trabalhar individualmente, a gente vai ter que trabalhar no mínimo em dupla. Então, esse requisito gerou essa controvérsia das empresas porque isso foi tratado, né, como um investimento em mão de obra muito grande. As empresas tiveram que dobrar o efetivo de eletricistas. Então percebam que ela diz aqui que não pode ser realizado individualmente. Não está dizendo que tem que ser em dupla. Algumas empresas, a maioria delas, colocam os eletricistas para trabalhar em dupla. Mas para serviços maiores, né, existem equipes que são destinadas para estes fins. Então, no mínimo, 2 pessoas. Quando ela diz que não pode ser realizado individualmente, ela só está dizendo que não pode ser uma pessoa só realizando um serviço em alta tensão. Tem que ter no mínimo 2. Além de 2, a empresa que decide. Se vai colocar 3, uma equipe de 4, uma equipe de 8 pessoas, não importa, só não pode ser realizado sozinho, certo? Todo trabalho em instalação elétrica energizada em alta tensão, bem como aqueles trabalhos que interajam com o CEP, né, trabalhos nas proximidades do CEP, somente pode ser realizados mediante ordem de serviço, ou seja, o trabalhador ele não pode simplesmente, né, vamos supor que ele está passando por uma via pública para realizar um serviço pré-determinado pela empresa. E aí ele identificou visualmente uma condição irregular, vamos supor que tem uma cruzeta quebrada, tipo assim. Ele não pode simplesmente chegar, parar o seu veículo, descer com a sua equipe e realizar aquela intervenção sem uma ordem de serviço. Ou seja, o supervisor ou o encarregado tem que fazer o contato, né, com a central. Cada empresa tem seu nome, tem empresa que chama de despacho, tem empresa que chama de central, e aí vai comunicar essa ocorrência. Essa central ela vai definir o grau de imediatismo dessa ocorrência, se aquele trabalho deve ser realizado naquele momento ou não, e vai emitir uma ordem de serviço para que possa ser assinada pelo superior responsável pela área. Só depois de sair dessa ordem de serviço ou essa nota técnica, isso também vai muito de acordo com a empresa, com a nomenclatura que a empresa usa, é que o eletricista ou que a equipe pode realizar esse serviço. Então, nunca da cabeça da pessoa ele vai realizar um serviço porque ele acha que deve ser feito. Os serviços em alta tensão só podem ser executados mediante ordem de serviço assinada pelo superior responsável. Ponto.
Antes de iniciar os trabalhos em alta tensão, sempre isso é obrigação da empresa, o superior imediato, né, o encarregado da equipe e a equipe devem fazer uma avaliação prévia. Essa avaliação prévia é dos riscos envolvidos e aí possivelmente tomarem ações para atender os princípios técnicos básicos e melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço. Ou seja, o que está querendo dizer isso daqui? Que antes de realizar qualquer serviço, a equipe, juntamente com o encarregado, devem fazer uma análise prévia de segurança no local. Eles vão identificar visualmente ou identificar por meio de aparelhos técnicos específicos as condições de riscos existentes naquele local de trabalho. E aí eles vão tomar as medidas de segurança específicas, vão tentar eliminar ou neutralizar aquele risco, vão debater, vão discutir antes de começar o serviço. Por isso que chama análise prévia, ela tem que ser feita previamente, antes de começar a realização do serviço. Cada empresa também tem seu tipo de análise prévia ou análise de risco. Tem empresa que faz análise de risco no papel, tem empresa que faz análise de risco no tablet. Isso aí vai depender do sistema que a empresa usa. O que a norma diz é que essa análise prévia de risco deve ser feita. Como ela vai ser feita, não importa, ela deve ser feita. Bom, pessoal, esse requisito 10.7.9, ainda envolvendo aqui trabalhos, né, em alta tensão, diz que qualquer trabalhador que trabalha em alta tensão, ele deve dispor de um equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe. O que ele está querendo dizer? Que a empresa deve disponibilizar para o trabalhador um equipamento de comunicação. A maioria das vezes é um rádio de comunicação, certo? Um rádio de grande alcance, que ele vai poder ali avisar a central, ou que ele vai poder avisar um outro colaborador, uma outra equipe que está em outro ponto, né? Imagina que tem várias equipes fazendo intervenções numa mesma linha. Ele vai poder se comunicar com os demais membros da equipe em qualquer tempo durante a realização do serviço. Então, tem empresas que não dispõem de rádio, tem empresas que dispõem do equipamento celular do colaborador, ou tem empresas que disponibilizam equipamentos de telefone celular para o colaborador. Isso é um pouco controverso, porque se a gente está na zona rural, por exemplo, esse equipamento não vai funcionar. Se a gente está na cidade, mas o equipamento está sem bateria, ele não vai funcionar. Então, o mais adequado são equipamentos de radiocomunicação mesmo. A norma não está dizendo que tem que ser o equipamento de radiocomunicação, mas a gente supõe, a gente entende que pela operação do equipamento de rádio, pelo seu fácil manuseio, pelo alcance, pelo nível, pela durabilidade da bateria, enfim, pela responsabilidade específica da empresa em manter esse equipamento de radiocomunicação em perfeito funcionamento, que é o mais adequado para a comunicação dos membros. Porque o celular, por exemplo, do funcionário é de responsabilidade dele. Se acontecer alguma coisa, se o celular não estiver funcionando, se o celular não tiver crédito, o problema é do trabalhador. Aqui é uma responsabilidade da empresa. Por quê? Porque o trabalhador ele deve receber esse equipamento. Do mesmo jeito que ele recebe um EPI, do mesmo jeito que ele recebe um ferramental, ele deve receber esse equipamento de comunicação. A responsabilidade do colaborador é manusear corretamente e manter em condições de trabalho esse vestimenta, essa ferramenta, esse equipamento de radiocomunicação, certo? Bom, esse capítulo 8 aqui, ele traz 4 termos que são muito utilizados aqui na norma, vocês já perceberam, e são muito importantes também, não só aqui para a NR10, mas para qualquer outro tipo de norma também, vai trazer esses 4 termos. Ele traz aqui, pessoal, o que é considerado trabalhador qualificado, habilitado, autorizado e capacitado, certo? No item 10.8.1, né, ele começa dizendo sobre o trabalhador qualificado. É aquele que comprovar conclusão de curso na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. O que ele está querendo dizer, traduzindo esse requisito aqui? O trabalhador qualificado é aquele que fez um curso de eletricista, um curso básico de eletricista, e foi um curso realizado por uma instituição de ensino que tem um reconhecimento pelo Sistema Oficial de Ensino. No Brasil é o MEC. Então, se o cara fez um curso de eletricista pelo Senai, ou até aqui no próprio CETEC mesmo, que é uma escola, uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Então, ele tem um curso de eletricista, seja um eletricista de rede de distribuição, por exemplo. Ele fez um curso reconhecido por uma instituição
habilitada. Então, esse trabalhador é considerado qualificado, é um trabalhador que tem uma qualificação, né, profissional por uma instituição de ensino. Então, um cara que tem um treinamento de eletricista de rede de distribuição, ele é considerado um trabalhador qualificado. Agora, para ser considerado habilitado, o trabalhador ele tem que ser previamente qualificado, ou seja, ele tem que ter feito um curso numa escola, uma escola reconhecida pelo MEC. Eu vou falar de Sistema Oficial de Ensino, não vou falar de MEC, que é o ministério que oficializa as instituições de ensino no nosso país. Então, se o cara tem um curso profissional e esse curso é legalmente registrado no conselho de classe competente, a gente diz que esse camarada é legalmente habilitado. O que é conselho de classe, pessoal? É o conselho de classe profissional. Para o eletricista, para o técnico em eletrotécnica e para o engenheiro eletricista, existem conselhos de classes diferentes. Então, antigamente, o CREA, ele era o conselho de classe que abraçava o técnico em eletrotécnica e o engenheiro eletricista. Hoje, os técnicos industriais, eles saíram do conselho de classe antigo, eles saíram do CREA e fundaram um conselho de classe específico, que é o CFT, certo? Então, é o Conselho Federal dos Técnicos, hoje é o conselho de classe que abraça os técnicos em eletrotécnica. E por que os técnicos resolveram fazer isso? É uma briga antiga que existia entre o profissional técnico e o profissional de nível superior, porque alguns trabalhos específicos, segundo o CREA, só podiam ser realizados por profissionais que tinham curso superior. E eram trabalhos que um eletricista, que um técnico eletrotécnico podia tranquilamente realizar. Então, às vezes, ele ficava refém de um engenheiro eletricista, ele tinha conhecimento específico, ele tinha conhecimento técnico, tinha habilidade para realizar aquele serviço, mas não podia assinar, porque o CREA não permitia, porque o CREA entendia que aquele serviço só podia ser realizado por um profissional de nível superior. Então, os técnicos resolveram criar esse novo conselho e saíram do CREA e criaram esse novo Conselho Federal dos Técnicos Industriais, mas que continua sendo um conselho de classe que, inclusive, defende muito mais os interesses dos técnicos. Então, para ser considerado um profissional legalmente habilitado, ele tem que ter um registro nesse conselho de classe. Quem que pode ter registro ou no CFT ou no CREA? Só o técnico em eletrotécnica ou só o engenheiro eletricista. Então, qualificado, pessoal, é qualquer trabalhador que tenha feito um curso específico numa escola reconhecida por um sistema oficial de ensino, até um curso técnico ou até um curso superior. Mas ele só vai ser considerado habilitado quando ele tiver o registro do CREA ou do CFT. É como, por exemplo, quando a gente vai aprender a dirigir. A gente vai e faz um curso, né, numa autoescola, e aí essa autoescola é reconhecida pelo Detran, né? Então a gente fez o curso teórico, fez o curso prático, fez as aulas, né, de trânsito, mas a gente ainda não tirou a carteira, a habilitação para dirigir. Então a gente ainda só está qualificado, a gente só tem um registro de que fez aqueles treinamentos na autoescola, mas a gente não pegou ainda a carteirinha. Então se um guarda, por exemplo, parar a gente numa blitz só com um comprovante de que você fez as aulas na autoescola, ele não quer nem saber, ele vai te autuar. Então ele só vai deixar você conduzir novamente seu veículo se você tiver habilitado. Então aqui, pessoal, para ser considerado o profissional habilitado, ele tem que ter feito um curso de qualificação, certo? E ele tem que ter o registro no conselho de classe. Então, para ser habilitado, é só o técnico em eletrotécnica ou o engenheiro eletricista para a NR10, porque são os únicos profissionais que podem ter registro no conselho de classe. O eletricista que fez só o curso de rede de distribuição, por exemplo, ele é um trabalhador qualificado. Ele só vai se habilitar quando ele fizer o curso técnico ou quando ele fizer um curso de nível superior e tirar o seu registro profissional, certo? Então, essas diferenças entre qualificado e habilitado, elas são claras aqui na norma. Então, depois de qualificado e habilitado, vem aqui o conceito de trabalhador capacitado. Para ser capacitado, ele tem que atender duas condições simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo tem que atender esses dois itens aqui. Ele tem que receber essa capacitação sobre a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado, certo?
e que ele também trabalhe sobre a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. O que isso está querendo dizer? A capacitação, pessoal, são treinamentos que a empresa fornece para o trabalhador quando ele entra para trabalhar. Então, você é um trabalhador novo, você vai receber orientações específicas daquela empresa. Se você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, de siderurgia, né? Se você vai trabalhar numa empresa de mineração, se você vai trabalhar numa empresa que presta serviço para o grupo Neoenergia, são empresas que têm processos específicos, então você tem que ser capacitado pela empresa para realizar aquelas situações. Você pode ser eletricista, você pode ter experiência, mas para cada empresa vão ter procedimentos diferentes. Então, para ser considerado capacitado, você tem que primeiro ter recebido essa capacitação, esse treinamento de um profissional habilitado, ou seja, só pode ser um técnico em eletrotécnica ou um engenheiro eletricista, e autorizado. Vejam que a norma trouxe aqui o termo autorizado, mas não falou ainda o que é, certo? A gente vai ver no item seguinte. Mas para considerar o trabalhador capacitado, ele pode ser ou qualificado ou habilitado, mas ele tem que receber primeiro esse treinamento, né, sobre a orientação de um profissional habilitado e autorizado pela empresa, e ele tem que trabalhar ainda sobre a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. Ele não pode trabalhar sozinho, certo? Bom, e além disso, a norma diz que a capacitação só será válida para a empresa que o capacitou. Ou seja, se você receber uma capacitação específica para uma empresa de mineração, ela não vai servir quando você for para uma empresa que presta serviço para o Grupo Neoenergia, porque os procedimentos de trabalho são diferentes. Então não adianta nada você saber fazer, por exemplo, a instalação de um painel numa mina subterrânea, porque numa concessionária de energia elétrica você vai instalar um painel em outra localidade. Então você vai ter que receber o treinamento de capacitação novamente. Isso acontece muito quando o colaborador entra na empresa. Ele fica por um período recebendo, né, de um profissional habilitado e autorizado um treinamento de capacitação. Por último, aqui ela vai trazer o conceito de autorização. São considerados os trabalhadores autorizados aqueles trabalhadores qualificados, né, ou capacitados, né, ou profissionais habilitados com anuências formais da empresa. O que é isso? É a empresa dizendo que aquele trabalhador ele tem autorização para trabalhar em determinada classe de tensão. Então, a autorização pode ser para qualquer tipo de trabalhador, para o qualificado ou para o habilitado. Mas ela precisa estabelecer essa autorização, a abrangência de trabalho do profissional. Ou seja, existe um tipo de trabalhador que ele é eletricista automotivo, por exemplo. O eletricista automotivo ele está autorizado a trabalhar só com extra baixa tensão. Então, o eletricista residencial, o eletricista predial, ele está autorizado a trabalhar em baixa tensão. Agora, o eletricista de rede de distribuição, ele é autorizado a trabalhar em alta tensão. Então, essa autorização aqui que a NR10 traz é a abrangência de trabalho de acordo com a classe de tensão, certo? Então, quem é autorizado a trabalhar em baixa tensão, um eletricista predial, ele não pode fazer ele não pode realizar serviços no CEP. Por quê? Porque ele não está autorizado pela empresa. Para ele ser autorizado pela empresa a fazer serviço no CEP, ele vai ter que ter uma sequência de passos que a gente já viu aqui. A primeira delas é receber o treinamento específico complementar que a norma traz. Ele vai ter que fazer o treinamento no CEP. E o segundo, ele vai ter que receber uma capacitação da empresa, né, uma série de treinamentos em serviços específicos para o sistema elétrico de potência. Só depois ele vai poder ser autorizado a trabalhar. E esse item aqui também é muito importante. Ele fala que a empresa deve estabelecer um sistema de identificação que a qualquer tempo ela possa identificar essa abrangência da autorização do trabalhador. Ou seja, a empresa ela tem que deixar claro para todo mundo, não só para a equipe elétrica, qual que é a abrangência daquele trabalhador. Então, tipo assim, imagina que um trabalhador está em cima de um poste fazendo a manutenção de um transformador. E aí chega um técnico de segurança para ajudar aquela equipe. Então o cara está em cima do poste, ele já subiu, já levou as ferramentas, já colocou os dispositivos de segurança de altura, enfim, ele já está todo equipado e fazendo o serviço, já fez análise de risco, ele está correto. Mas chegou o técnico de segurança e ele quer saber se aquele cara ali está autorizado a trabalhar em alta tensão ou não.
Se ele é um eletricista de rede de distribuição ou se ele é um eletricista predial. Como é que esse cara vai saber? Porque é aqui que pega, ó, a norma está dizendo a qualquer tempo. Então, a qualquer tempo quer dizer, tipo assim, independente do momento, as pessoas têm que conhecer a abrangência dessa autorização. Então, o técnico de segurança, naquele momento, naquele tempo, né, ele tem que saber se aquele eletricista que está lá em cima, ele está autorizado a trabalhar naquela classe de tensão. Então, como é que as empresas elas podem fazer isso? A norma aqui está dizendo que a empresa deve adotar esse sistema de identificação da abrangência da autorização dos eletricistas. Se o cara é eletricista de extra baixa tensão, de baixa tensão ou de alta tensão. Mas como fazer, a norma não diz. Então, isso fica a critério também da empresa. Tem empresa que coloca sistema de identificação por cor de capacete. O eletricista de extra baixa tensão vai usar um capacete amarelo, o de baixa tensão vai usar um capacete verde e o de alta tensão vai usar um capacete vermelho. Pode ser feito assim? Pode, desde que todo mundo conheça esse procedimento. Tem empresa que coloca sinalização, adesivos nos capacetes das pessoas, né? Porque imagine que a empresa tem 5.000 funcionários. E aí ela já tem 5.000 capacetes brancos, é padrão para a empresa. Aí, poxa, vai ter que trocar todo o capacete? Não, não precisa. Coloca um adesivo vermelho para o eletricista de alta tensão, um adesivo verde para o de baixa tensão, um amarelo para o de extra baixa tensão. É um sistema que funciona, né, e que lá de cima o técnico de segurança, né, na situação em que ele se encontra, ele pode identificar o adesivo no capacete branco do eletricista e perceber, não, aquele cara ali é um eletricista de rede de distribuição, certo? Tem empresa que coloca isso no crachá. No crachá eu não acho tão funcional, porque não dá para identificar a qualquer tempo. Então, para esse exemplo nosso, não serviria. Como é que o técnico de segurança ele vai identificar pelo crachá do eletricista se aquele cara lá de cima está fazendo o serviço de acordo com a sua abrangência, se ele é de alta tensão ou de baixa tensão? Não dá para saber. Bom, então aqui a gente percebe, né, que esse requisito aqui é o que obriga a todo profissional a ter o curso de NR10. Independente se você é eletricista somente, se você é técnico em eletrotécnico, se você é engenheiro eletricista, ou se você trabalha nas proximidades das instalações elétricas, você tem que ter feito o curso de NR10. Por quê? Porque para a empresa conceder a autorização, né, então essa autorização, percebam, que é o último item aqui que a norma traz, mas é o mais importante, porque não adianta nada você ter todo o seu treinamento se você não for autorizado pela empresa. É a empresa que tem que dar, por último, a autorização que vai dizer qual classe de tensão que você pode trabalhar. Então, a empresa ela pode dar essa autorização para os trabalhadores capacitados ou qualificados ou aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento satisfatório dos cursos constantes do anexo 2 da SNR. Quais são os cursos constantes no anexo 2? É o treinamento básico em NR10 e o treinamento complementar no sistema elétrico de potência. Então, a empresa só vai autorizar, seja o trabalhador qualificado, seja o trabalhador só habilitado, né? Ela só vai autorizar que sejam que essas pessoas possam ir para campo trabalhar se eles tiverem participado com um aproveitamento satisfatório dos treinamentos. Então é por isso também que no final de todo o treinamento de NR10, tanto básico como complementar, que a gente faça uma avaliaçãozinha. Por quê? Porque a norma diz que tem que ter uma avaliação com aproveitamento satisfatório. Não dá para a gente medir se o colaborador ele foi efetivamente satisfatório nesse treinamento, porque se a gente não fizer uma prova, se a gente não fizer uma avaliação, certo? Então é esse requisito aqui que obriga a todo mundo que trabalha na área elétrica a participar dos treinamentos do básico e ou do avançado, do complementar. Muito importante também é dizer que a cada 2 anos, ou seja, bienalmente, devem ser feito um treinamento de reciclagem, certo? Então, esses 2 treinamentos, tanto o básico quanto o complementar, eles têm validade bienal. A norma aqui ela não diz qual o conteúdo desse treinamento e qual que é a carga horária. Isso aí fica a critério da empresa também. A empresa que vai dizer como que vai ser esse treinamento de reciclagem. No caso do grupo Neoenergia, ele diz que o treinamento de reciclagem tem que ser no mínimo de 16 horas, certo? Então, para as empresas concessionárias e prestadoras de serviço do grupo da energia tem que obrigatoriamente obedecer essa regra. Mas eu já vi empresa fazendo reciclagem de 8 horas, eu já vi empresa fazendo reciclagem com uma prova
de conhecimentos específicos de elétrica e de segurança. A norma aqui não está dizendo como que tem que ser feito o treinamento de reciclagem. Está dizendo que tem que ser feito a cada 2 anos ou se acontecer alguma dessas 3 situações aqui. A primeira delas é troca de função ou mudança de empresa, ou seja, é uma empresa prestadora de serviço do Grupo Neoenergia. Ela tem filiais em cidades diferentes do Nordeste, por exemplo. Se um trabalhador muda de uma empresa para outra, ele tem que fazer o treinamento de reciclagem. É obrigatório. Por quê? Porque ele está mudando de empresa. Né? Se ele troca de função, se ele era eletricista, e aí, se ele era auxiliar de eletricista, e agora ele vai virar eletricista de rede de distribuição, ele tem que fazer uma reciclagem. Né? O outro item, retorno do afastamento de trabalho por período superior a 3 meses. Né? Então, ele ficou afastado por um acidente, ou ele ficou afastado aí, a gente está vivendo agora, né, curiosamente, nesse período, um período de pandemia. O mundo todo está parado. Então, imagine que uma empresa ficou paralisada por mais de 3 meses, sem poder funcionar. Se for por mais de 3 meses, quando os eletricistas ou as pessoas que trabalham nas proximidades das instalações elétricas retornarem desse afastamento, eles vão ter que fazer o treinamento de reciclagem, porque foi mais de 3 meses. Então, a gente tem a condição também de gravidez. Né? A mulher eletricista, ela ficou grávida. Quando ela voltar, ela tem que fazer a reciclagem, né? Porque ela ficou afastada, obviamente, mais do que 3 meses. Tá? E por último aqui, quando surgirem modificações significativas nas instalações elétricas, ou seja, imaginem aí que uma empresa ela é alimentada por um transformador de 69 mil volts, e aí essa empresa ela resolve dobrar a sua capacidade de produção, e aí, consequentemente, ela vai instalar mais equipamentos. Para isso, ela vai ter que aumentar a potência dos transformadores de entrada. E aí ela vai substituir esses transformadores e vai substituir uma série de componentes elétricos também. Depois de feito isso, as empresas vão ter que oferecer um treinamento de reciclagem para os eletricistas. Por quê? Porque houveram modificações bruscas nas instalações elétricas. Certo? Bom, pessoal, o capítulo 11, a gente já está chegando aqui no final, fala sobre os procedimentos, como devem ser feitos os procedimentos de trabalho. No vídeo anterior, a gente viu um procedimento de poda de árvore na rede próximo à rede elétrica. Então, naquele procedimento específico, vocês perceberam que ele tinha uma introdução, tinha um objetivo, tinha uma descrição detalhada da tarefa, tinha, né, que era o passo a passo, tinha as responsabilidades. Então, esse requisito aqui, procedimento de trabalho, diz como que devem ser realizados esses procedimentos de trabalho ou essas instruções de trabalho, certo? Então aqui também, né, é uma redundância da norma, né, porque ela já falou isso lá atrás, mas ela reforça que qualquer serviço nas instalações elétricas, elas devem ser precedidas de ordem de serviço. Então o eletricista ele não pode simplesmente fazer um serviço porque ele achou necessário. Ele tem que fazer um serviço se ele for orientado a fazer esse serviço mediante um procedimento formal, que é uma ordem de serviço emitida por seu superior ou por uma equipe de planejamento, certo? Detalhadamente, os procedimentos de trabalho têm que ter no mínimo objetivo, campo de aplicação, né, a base, uma referência teórica, competência, responsabilidades, que são aqueles capítulos que tem no procedimento que a gente mostrou aqui nos vídeos anteriores. Então, o procedimento de trabalho tem que ser formal, ele não pode ser feito de acordo com as ideias da empresa ou com as ideias do profissional de segurança que está elaborando em conjunto com os profissionais da elétrica. Esses procedimentos de trabalho eles têm que ser feitos contendo, no mínimo, esses seguintes capítulos: objetivo, campo de aplicação, uma referência técnica, né, se ele está seguindo a NR10, se ele está seguindo a NBR 14039, se ele está seguindo a NBR 5410, enfim, tem que ter uma base técnica e esses outros itens, no mínimo. Pode colocar mais coisas, mas no mínimo tem que ter isso aí. Para ser considerado um procedimento de trabalho, tem que ter no mínimo esses capítulos todos aqui, né, um procedimento formal. Bom, pessoal, aqui já no capítulo 12, né, é um capítulo de situação de emergência. Então, esse capítulo aqui, eu só vou citar, mas a gente vai ter uma aula explicativa para primeiros socorros. Né? Então, aqui está dizendo que os trabalhadores autorizados, né, a trabalhar, independente da classe de tensão, independente da abrangência do trabalho, eles devem estar aptos a executar resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, principalmente por meio de respiração cardiorrespiratória. Além disso, né, a gente vai ter também um vídeo específico
só para falar sobre combate a incêndio, né? Porque os trabalhadores eles têm que ter conhecimentos de segurança para manusear e operar equipamentos de proteção de combate a incêndio existente. Então, a gente tem que ter essa noção básica de operação de equipamentos de extinção de incêndio para o caso de explosões, incêndios em equipamentos, incêndios em estabelecimentos. Então, a gente vai ter também um capítulo específico, uma videoaula específica só para tratar de combate a incêndio. A gente vem falando isso aí desde o início, né? Então a gente já chega aqui no final da norma, no capítulo 13. As responsabilidades elas vão do contratante ao contratado. Então elas envolvem tanto as empresas que estão contratando, né, os funcionários, quanto aos colaboradores que são contratados. Então as responsabilidades elas são solidárias, ou seja, elas envolvem tanto os contratantes quanto os contratados. Tem requisitos dessa norma que são responsabilidade das empresas. Tem requisitos desta norma que são responsabilidade exclusivamente dos trabalhadores. Então aqui está dizendo nesse item que é de responsabilidade exclusiva da empresa, dos contratantes, manter os trabalhadores informados sobre todos os riscos que estão expostos. Então, o eletricista, né, ao assumir um cargo, por exemplo, de alta tensão, ele tem que saber que ele pode vir a falecer a qualquer momento se ele descumprir um procedimento de desenergização de um circuito, por exemplo. Então, aqueles 6 passos que a gente viu, se o eletricista deixa de cumprir um deles, é provável que ele morra. Então, se ele tem a probabilidade de morrer trabalhando com eletricidade, a empresa tem que manter esse trabalhador informado sobre esse tipo de risco, certo? Se ele tem a probabilidade de amputação de algum membro, se ele tem a probabilidade de uma queimadura de 3º grau, a empresa tem que treinar e tem que manter esse trabalhador informado e instruído sobre esse tipo de risco, certo? Cabe à empresa, na ocorrência de acidente de trabalho, propor e adotar medida preventiva e corretiva, certo? Então, o ideal é que adote-se medidas preventivas, né? Porque quando a gente adota a medida preventiva, o acidente ainda não aconteceu. A empresa está prevendo que aquela situação oferece um determinado tipo de risco, e aí ela vai se antecipar ao acidente e, como prevenção, vai adotar alguma medida. Quando a medida é corretiva, o acidente já aconteceu e aí a empresa tem que corrigir esse erro. Então, a empresa ela tem que adotar essas medidas e essa é a obrigação da empresa. E aí algumas responsabilidades dos trabalhadores. Zelar pela sua própria segurança e pela segurança dos colegas. Responsabilizar-se junto à empresa. Então aqui vejam bem que a norma ela é fantástica, porque ela está colocando o trabalhador para se responsabilizar também junto à empresa. Se acontecer um acidente pessoal, um acidente com terceiros, o trabalhador também vai ser responsabilizado, porque a empresa pode ter dado o treinamento todo para o trabalhador, mas se ele não cumprir com as suas obrigações ou com as suas responsabilidades de segurança, ele vai ter que responder também criminalmente por esse acidente, certo? Então, além de zelar pela sua segurança e pela de outras pessoas, o trabalhador tem que se responsabilizar junto à empresa para o cumprimento desses dispositivos, desses procedimentos de trabalho, né, pelas obrigações de segurança que ele recebe. O trabalhador também tem que comunicar imediatamente alguma situação que ele considerar de risco para a sua segurança e para a dos demais colegas. É a obrigação do trabalhador comunicar. E por último, né, no capítulo 14, nas disposições finais, o trabalhador deve interromper a sua tarefa, né, exercendo simplesmente o direito de recusa. Isso é um direito né, de todo trabalhador, né, ele está na CLT, e aí, se o trabalhador percebe que ele não tem condições de exercer de executar aquele trabalho, ou se ele, naquele momento, não está se sentindo bem, ou o trabalhador tem algum tipo de problema de saúde, naquele dia ele não está bem, ou ele não está se sentindo confiante em realizar aquela tarefa, ele pode simplesmente decidir por não fazer e explicar, né, para o seu superior, para os seus colegas de trabalho, por que ele está se recusando a fazer aquele serviço. Então isso é um direito de qualquer trabalhador, não é somente do eletricista. O trabalhador ele tem o direito de recusa, né, de se recusar mediante argumentos cabíveis que ele não vai fazer ou que ele não pode fazer aquele serviço, pelo menos naquele momento não, ou que ele não se sente à vontade, ele não se sente confortável, ele não se sente instruído adequadamente para realizar aquele serviço. Então é direito do trabalhador. Bom, e por último, pessoal, o último requisito aqui da norma diz que
se as empresas não cumprirem os requisitos, as recomendações aqui da NR10, os itens que foram dispostos em todos esses requisitos que a gente viu aqui, o Ministério do Trabalho e Emprego ele pode, em uma fiscalização, adotar as providências estabelecidas na NR3, que é a NR que trata de embargo ou interdição. Então aqui o Ministério do Trabalho ele vai aplicar as penalidades, multas, né, e as multas não são baratas, né? E ele pode até embargar ou interditar, né, uma obra ou uma empresa. Então, é um requisito muito claro, né, dizendo que é obrigação das empresas adotarem essas providências e esses pré-requisitos que a NR10 traz. Caso contrário, o Ministério do Trabalho, em uma fiscalização, pode interditar, né, pode finalizar, pelo menos temporariamente, o funcionamento daquela empresa, certo? Então, pessoal, a gente chega aqui ao fim dessas duas videoaulas que eu entendo como uma interpretação detalhada da norma. Na maioria dos treinamentos de NR10 que eu já participei, que eu já conheci ao longo da vida, não é feito isso. Por quê? Porque lá no anexo 2, que a gente vai ver em outra videoaula, a NR ela não pede que seja detalhadamente explicada requisito por requisito, né, da norma regulamentadora número 10. Isso é um entendimento meu. Eu acho que todo trabalhador tem que conhecer a norma na íntegra, né? Então, qualquer dúvida que se tenha e que a norma possa retirar, é importante que o trabalhador tenha conhecimento para fazer consulta na norma, né, identificar em qual capítulo que a norma traz aquela referência, aquela obrigatoriedade e poder ter a capacidade de interpretar esse requisito, porque a gente sabe que legislação às vezes é um pouco complexo, para a gente que não é da área de direito, para a gente que não trabalha especificamente nessa área, é complicado às vezes de entender. Então eu gosto de passar isso em todo treinamento de NR10, mesmo que isso demande um pouco mais de tempo, mas eu prefiro fazer esse detalhamento da NR10 para que a gente entenda desde o primeiro capítulo até esse 14º capítulo sobre cada item, cada intercorrência da norma, por que aquilo foi feito, por que a norma obriga, por que a norma desobriga, quem que é responsável, quem que não é responsável, enfim, tudo isso que a gente viu, eu gosto de trazer detalhadamente e eu espero que isso tenha sido de bom proveito para todos vocês. A gente se encontra em outra videoaula e deixo aqui um grande abraço para todos, fiquem com Deus e lembre-se sempre, eletricidade é fatal, eletricidade mata. Tchau, tchau.